Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, seja bem-vindo a mais uma entrevista especial de final de ano, fazendo aqui os levantamentos dos principais setores que a gente aborda aqui dentro do site. Hoje a gente vai falar sobre logística e para falar sobre esse assunto tão importante aqui para o agronegócio, eu estou com o Edeon Vaz Ferreira, diretor executivo do movimento Prologística, e a gente vai trazer um levantamento, né, dos principais pontos relacionados à logística do agronegócio em 2020 e alguns pontos que também vão ser levantados em 2021. Edeon, seja bem-vindo ao site Notícias Agrícolas. Muito obrigado. Bom, primeiramente, vamos trazer os principais tópicos, né, que a gente vai discutir ao longo dessa entrevista, resumidamente, e aí a gente vai reforçando tópico a tópico ao longo da entrevista. Edeon, quais que são os principais tópicos que o senhor acompanhou ao longo desse ano relacionados à logística para o agronegócio? Esse ano nós tivemos vários assuntos extremamente importantes, tanto na área ferroviária quanto na área rodoviária e hidroviária. Começando pelo rodoviário, que impactou no agronegócio, nós temos a conclusão da pavimentação da BR-163 no trecho Sinop-Miritituba, em que, em fevereiro desse ano, foi inaugurada pelo presidente da República e pelo ministro Tarcísio. Estamos acompanhando essa obra, vários trechos que foram entregues em anos anteriores. Está sendo feito o CREMA, que é um contrato de recuperação e manutenção de rodovias. Hoje nós temos basicamente só 2 pontos da rodovia que merecem uma atenção especial, e o superintendente do DENIT no Pará já está providenciando corrigir esses 2 problemas. Nós temos o Tribunal de Contas da União autorizou essa semana a concessão da BR-163 no trecho Sinop-Miritituba por 10 anos, prorrogáveis por mais 2, que é o período que antecede a construção, ou seja, o período de construção da Ferrogrão. Nós precisamos que essa rodovia esteja com muito boa manutenção, uma vez que nós já sabemos o quanto custa ter uma rodovia mal conservada. Até o ano passado, nós tínhamos um custo da ordem de R$ 230 entre Sinop e Miritituba por tonelada, e nós tivemos aí uma redução de 26%. Esse ano, nós trabalhamos a maior parte do tempo com R$ 170 por tonelada. Então, nós não podemos deixar que essa rodovia volte a ter os mesmos problemas do passado. A forma de se fazer isso é através da concessão. Então, essa concessão vai ser pelo menor valor, a tarifa vai ser pelo menor valor, e nós aguardamos com ansiedade de que seja de fato licitado, agora já autorizado, pelo Tribunal de Contas da União. Nós tivemos também, na área rodoviária, a conclusão da duplicação da BR-63 no trecho Cuiabá-Rondonópolis. Está faltando muito pouca coisa chegando já em Cuiabá. Eu já considero como pronta. Essa rodovia que é muito importante porque toda a produção que é levada para o terminal ferroviário de Rondonópolis, por sinal, o maior terminal ferroviário da América Latina, ele tinha uma quantidade enorme de acidentes por ser uma mão dupla. Agora, com pista dupla em todo o trecho, eu mesmo tive lá a questão de 10 dias, e é outra coisa. Você está num paraíso poder trafegar naquela rodovia duplicada e sinalizada.
Então, eu acredito que foi um avanço muito grande a conclusão dessa rodovia esse ano. Nós temos a questão das ferrovias. E aí, falando em ferrovia, vamos começar pela Malha Paulista. Já desde 2015, que vinha se lutando junto ao governo para a prorrogação antecipada da Malha Paulista, que é o trecho entre a divisa de Mato Grosso do Sul com São Paulo e Santos. Esse trecho ele tem uma capacidade de 35 milhões de toneladas. Só que desses 35 milhões de toneladas, é a mesma capacidade da Ferronorte ou da Rumo Malha Norte, entre Rondonópolis e a divisa do Mato Grosso do Sul com São Paulo. Esse trecho, nós já estamos transportando, nesse trecho da Ferronorte, 20 milhões de toneladas ano. Não podemos transportar mais porque não tem espaço na Malha Paulista. Então, foi negociado com o governo federal a prorrogação antecipada, e nessa prorrogação antecipada eles têm a obrigação de, em 5 anos, elevar de 35 para 75 milhões de toneladas. Isso significa também dizer que nós, que só podemos transportar 20 milhões de toneladas no Mato Grosso em direção a Santos, poderemos transportar de 35 a 40 milhões de toneladas. Então, isso é um avanço muito grande também, já está em obras, e isso vai propiciar um avanço significativo na logística de Mato Grosso. Nós temos a Ferrovia Norte-Sul, que foi licitada, e a Rumo foi a ganhadora, entre Estrela do Oeste, em São Paulo, e Posto Nacional, no Tocantins. Esse trecho ainda faltavam obras, principalmente grandes obras de arte, como pontes sobre o Rio Grande, sobre o Rio Paranaíba e uma série de pequenas obras de arte. Todas elas estão sendo concluídas. A previsão da Rumo é que até julho do ano que vem ela vai entrar em operação. E já está estudado por uma empresa operadora logística a utilização dessa ferrovia, colocando a distribuição de produtos, tanto agrícolas como produtos containerizados, entre Sumaré, em São Paulo, Rio Verde, em Goiás, Anápolis, também em Goiás, Porto Nacional, no Tocantins, e Imperatriz, no Maranhão. Isso vai retirar muitos caminhões da rodovia, da BR-153, o que vai permitir maior segurança nesse trecho. Eu acho que as obras estão indo muito bem, nós estamos acompanhando e acreditamos que vai ser um sucesso essa logística, e o que vai permitir que produtos, por exemplo, fabricados até em Mato Grosso, possam ir para Sumaré e de Sumaré para o Nordeste. Nós temos uma outra importante obra que também foi definida esse ano, que é a primeira etapa da FICO, da Ferrovia de Integração Centro-Oeste. Essa obra da FICO, ela vai ser entre Mara Rosa, em Goiás, e Água Boa, no Mato Grosso. Esse trecho é de 383 quilômetros. Ele é fruto de uma outorga cruzada. O que significa isso? O Ministério da Infraestrutura criou uma figura que ele faz a prorrogação antecipada de uma determinada ferrovia, nesse caso Vitória Minas, de propriedade da Vale, e em pagamento o governo federal, a empresa entrega ou constrói determinado trecho de ferrovia.
Então, nesse caso, a Vale irá construir e entregar para o governo federal esse trecho de Mara Rosa a Água Boa. Quando ela estiver pronta, o governo federal irá licitar esse trecho, que vai gerar nova outorga, e com essa nova outorga ele poderá dar prosseguimento à construção em direção a Lucas do Rio Verde. A outra ferrovia que também está em obra é a FIOL, é a Ferrovia de Integração Oeste-Leste. O Tribunal de Contas da União também já autorizou a licitação do trecho FIOL 1, que é de Ilhéus até Caetité, na Bahia. É um trecho que ele vai basicamente transportar minérios, e de Caetité a Barreiras, que vai ser a FIOL 2, deverá também ser licitada daqui a uns 2 anos. Então, nós já temos a licitação da FIOL 1, Caetité Barreiras, Caetité Ilhéus, e vamos aguardar a licitação do trecho Caetité Barreiras. Esse trecho Caetité Barreiras, ele vai atender a produção agrícola do oeste da Bahia. Vai propiciar uma redução significativa de custo, uma vez que hoje toda a produção do oeste da Bahia vai por caminhão para o porto de Cotegipe, do lado ali de Aratu, na Bahia. No caso da Ferrogrão, o processo está no Tribunal de Contas da União, está sendo analisado. Nós acreditamos que até janeiro, fevereiro, ele deve sair do Tribunal de Contas e será feita licitação, acredito, no primeiro semestre do ano que vem. Com a licitação, nós teremos a construção da Ferrogrão entre Sinop e Miritituba, na margem direita do rio Tapajós. Vai ser importantíssima para Mato Grosso e para todo o Centro-Oeste, uma vez que a gente pode direcionar essas cargas em direção a Miritituba, considerando principalmente a produção do norte do estado. Acreditamos até que essa obra, a Ferrogrão, ela vai ser uma referência nos fretes no estado. Uma outra obra ferroviária, que também está no prelo, já foi entregue os estudos ao Ministério da Infraestrutura, é a extensão dos trilhos de Rondonópolis a Lucas do Rio Verde. Ela é uma ferrovia muito importante que estará ligando o Porto de Santos a Lucas do Rio Verde. Então, com isso, nós vamos ter basicamente 3 ferrovias em Mato Grosso, o que vai propiciar uma redução do custo do frete, isso aí é automático, em função de que cada uma dessas ferrovias vai procurar direcionar a carga para sua ferrovia e para os portos que ela interliga. Na questão hidroviária, nós vimos esse ano um trabalho muito forte do DENIT na dragagem do Rio Madeira. Foi um sucesso, está permitindo a navegação, transportando os comboios um pouco mais cheios do que em anos anteriores, devido à baixa do rio no período da seca. Então, essa dragagem, ela ajuda muito no transporte. Os portos armadores elogiaram esse trabalho que foi desenvolvido pelo DENIT. Também está em andamento o derrocamento do Pedral do Lourenço, lá no Rio Tocantins. Esse derrocamento do Pedral do Lourenço, ele está hoje em processo de licenciamento ambiental.
existe uma previsão de que até o final desse mês de dezembro deve sair a licença prévia. O projeto executivo está sendo elaborado. Então, na minha avaliação, em 2022 nós já teremos obras de derrocamento no Rio Tocantins. Muito bem. Vamos aí, então, levantar esses pontos principais, trazendo aí uma análise de como a logística vai ser melhorada aqui no nosso país, né? Um desejo tão antigo dos produtores rurais, porque até então o nosso principal foco, né, de deslocamento de cargas eram através das rodovias, e agora nós teremos então mais opções para trabalhar, para diminuir frete, para, enfim, termos uma infraestrutura melhor dentro do país. O senhor citou, né, uma das boas notícias, é a BR-163. Quem acompanha aqui o site sabe que lá era um lodaçal, né? Tinha vários pontos em que os caminhões ficavam parados, porque acabavam atolando, né? Tinha atoleiros, e esse ano vimos, enfim, a renovação aí da BR-163. E aí, inclusive, com outras rodovias, né? É impensável ver um país que era exclusivamente rodoviário ter situações como essa, né? Finalmente conseguimos aí superar esses desafios, mas precisamos continuar, né? Sem dúvida. Somente o Brasil transporta grãos a mais de 1.000 quilômetros, em média, considerando o país como um todo, em caminhão. Nós sabemos que o transporte rodoviário ele é imbatível até 500 quilômetros, porque ele é o único que captura a carga na origem e entrega no destino, ao consumidor, à indústria, à exportação. Mas nós não podemos ficar pagando altos valores de fretes para produtos de baixo valor agregado. Nós temos aí como principais produtos no Brasil a soja e o milho, são os grandes volumes, e nós temos que ter opções. Quando a gente olha os nossos concorrentes, se nós pegarmos a Argentina, a distância média das lavouras aos portos argentinos é de 300 quilômetros. Quando nós pegamos os Estados Unidos, a distância média da produção aos portos é de 1.000 quilômetros. E o Brasil, a média é 1.100. Mas grande produtor como o Mato Grosso, a média é de 2.000 quilômetros. Então, Mato Grosso, ele está no centro do país, no centro da América do Sul, e nós estamos distantes de todos os portos. Então, quando a gente fica utilizando caminhão para levar esse produto até o porto para exportação, ou até os portos para exportação, nós tiramos boa parte da competitividade gerado pela agricultura. Então, nós temos que trabalhar no sentido de prover outros modais, como modal ferroviário, como modal hidroviário, para que nós possamos reduzir esse custo logístico, melhorando a rentabilidade do produtor. E fazendo uma análise, né, com os pontos que o senhor levantou, eu noto aqui que haverá um certo protagonismo dos portos do Arco Norte, né? A BR-163 já traz esse protagonismo, né? Abre o acesso ao Arco Norte, e a Ferrogrão também, né, que o senhor citou aí para o ano que vem, também vai abrir um acesso lá para o Arco Norte, facilitar. O senhor vê esse protagonismo maior dos portos do Arco Norte para o ano que vem? Nós temos uma linha imaginária, que é o paralelo 16, que, para a gente se situar no mapa, ela seria uma linha que pegaria Ilhéus, Brasília, Cuiabá. Dessa linha para o norte, a predominância vai ser do Arco Norte. Dessa linha para o sul,
a predominância vão ser os portos do Sudeste e do Sul. Nós acreditamos, porque hoje ainda, uma boa parte da produção dessa região ao norte do paralelo 16, ela ainda é transportada para os portos do Sudeste e do Sul. Então, nós precisamos implementar ferrovias, melhores rodovias, hidrovias para o norte, para que essa produção localizada ao norte do paralelo 16 seja destinada ao norte. E assim a gente possa até liberar os portos do Sudeste, do Sul, para produtos de maior valor agregado, né? Isso vai nos propiciar uma melhoria significativa da logística no Brasil. Então, nós precisamos das ferrovias. Quanto mais ferrovia nós tivermos, melhor. Se nós conseguirmos, no horizonte de 10 anos, levar a ferrovia Norte-Sul até o Porto de Rio Grande, 10, 15 anos, será um baita de um gol, porque nós podemos colocar ferrovias mais curtas, chegando até esse troncal, que seria a Ferrovia Norte-Sul. Uma delas é a FICO, outra é a FIOL, outra é a Ferronorte, ou Malha Norte, outra. Então, nós vamos colocando nessa ferrovia ramais. E nesses ramais ainda nós podemos colocar as short lines, que são as ferrovias, pequenas ferrovias, que capturam a carga na produção e disponibilizam nessa malha troncal. Então, nós temos muita coisa que pode ser feita para melhorar a logística do agronegócio e a logística geral do Brasil. Nesse ponto que eu gostaria de chegar com o senhor citou aí as pequenas ferrovias, aliás, e o senhor chegou a comparar também com os Estados Unidos, e lá nos Estados Unidos já se vê esse tipo de situação, né? Onde a ferrovia chega na boca do silo. É lógico que há um esforço dos produtores locais em trazer a ferrovia até os silos de interesse, né? São associações que se juntam para que isso seja possível. Eles acabam até pagando essa estrutura. O senhor acredita que essa possibilidade vai chegar em breve no Brasil? Olha, nós temos o Brasil tem 30 mil quilômetros de ferrovias. Desses 30 mil, nós temos operando 12 mil. Então, nós temos muitas ferrovias do passado que elas foram consideradas ferrovias mais de cunho social, e quando foram privatizadas, elas acabaram ficando paradas, porque, obviamente, as empresas que assumiram essas ferrovias, elas buscaram o lado econômico. E aí nós vemos que muitas dessas ferrovias atendem perfeitamente a questão da short line. Os Estados Unidos, ele dispõe de 220 mil quilômetros de ferrovias. Desses 220 mil quilômetros, existem 7 grandes operadoras que operam nos Estados Unidos, no Canadá e no México, e tem 615 short lines. E são short lines de 10 quilômetros, de 30 quilômetros, de 50 quilômetros, de 100 quilômetros. Então, se tem short lines de todo tamanho, mas são 615 short lines. Nós entendemos que esse é um modelo que poderia ser utilizado no Brasil, porque ele é um modelo, esse modelo das short lines, que vai aproveitar e poderão ser criados, inclusive, aproveitar as linhas existentes e poderão até ser criadas novas linhas para a operação dessas short lines. Você tem, por exemplo, um caso no Mato Grosso que tem uma determinada mina no município que não está no eixo da BR, da Ferrogrão. Mas se fizer um ramal ferroviário operado por uma short line, você vai viabilizar uma mina. Ou você tem uma região produtora de grãos
que não está tão próximo da Ferrogrão. Você poderá fazer um ramal que possa trazer esse produto até a Ferrogrão, que ela vai levar para o porto. Então, nós temos aí várias oportunidades para o desenvolvimento das shortlines. E aí a outra modalidade, a modalidade das hidrovias, que é, né, aqui no Brasil nós temos grandes rios, né? Essa era uma coisa que a gente sempre achava incoerente, né? Apesar dos grandes rios, a gente não aproveitava tanto, né, dos grandes rios. Comparando mais uma vez, né? Isso é inevitável, a gente vai acabar sempre comparando com os Estados Unidos, que acaba sendo um exemplo para a gente aqui de como ter uma boa logística, né? A gente vê lá o rio Mississippi, um rio longo sendo utilizado para escoar a produção. E agora aqui no Brasil também vemos aí, como o senhor citou, né, a dragagem do Rio Madeira, o derrocamento lá no Pedral do Lourenço, em Tocantins, enfim, iniciativas hidroviárias acontecendo. A gente vai ver também um aumento com relação a esse modal? Eu acredito que sim. Nós estamos crescendo no corredor logístico da BR-163, Rio Tapajós, em torno de 3 milhões de toneladas ao ano. Nós, no corredor logístico da BR-364, com o Rio Madeira, em torno de 1 milhão ao ano. No corredor logístico das BRs 158, 155, com o Rio Tocantins, pós-derrocamento, eu acredito que ela vai crescer 2 milhões de toneladas ao ano. Por que isso? Mato Grosso, ele plantou esse ano 10 milhões e 300 mil hectares de soja e tem a intenção de plantar mais 6 milhões de toneladas de milho. Em 2030, nós vamos estar plantando 14 milhões e meio de hectares de soja. Isso levando em consideração que Mato Grosso dispõe de 13 milhões de hectares aptos à agricultura, sem nenhum desmatamento. São áreas que já foram desmatadas no passado e hoje essas áreas estão com pastagem, degradadas ou não. O fato é que nós estamos ocupando a área de pastagem e, ao mesmo tempo, crescendo a pecuária. Isso significa uso maior de tecnologia na pecuária também. Então, com esse volume de produção que nós devemos chegar, esse ano foram 71 milhões de toneladas. A previsão é de 125 milhões de toneladas em 2030. Então, nós temos que ter funcionando todos os modais. E os modais hidroviários são os mais econômicos e ecológicos que existem. Nós temos discutido, inclusive, com o Ministério da Infraestrutura, e tivemos para isso uma parceria do Instituto de Engenharia de São Paulo, de somarmos. Nós somamos para editar um evento chamado Diálogos Hidroviários, e nas discussões que nós tivemos, nós encaminhamos para o Ministério uma proposta para mudar a forma de pensar. Ao invés de nós fazermos a concessão rodoviária, nós fazemos a concessão do corredor logístico. Ou seja, nós fazemos o rodoviário mais o hidroviário. Quem detém, a empresa que ganhar a concessão da BR-364, ela vai fazer a manutenção da BR-364, os investimentos necessários na BR-364, mas fará também a manutenção da hidrovia do Madeira. Quem ganhar um 158, um 155, a mesma coisa. Ela vai fazer manutenção dessas rodovias e a manutenção do Rio Tocantins. Nós só não conseguimos propor isso para a BR-163, porque quando nós levamos essa ideia, basicamente, o processo da concessão da BR-163
já estava sendo concluído no Tribunal de Contas da União. Então, não havia, como é uma concessão somente de 10 anos, a gente achou que não valia a pena atrasar isso, que complicaria a manutenção da rodovia já no próximo ano. Mas eu acho que nós temos que pensar fora da caixinha. Nós temos que pensar num modelo que faça a manutenção da rodovia e da hidrovia para que nós possamos ter maiores volumes sendo escoados com redução do nosso custo logístico. E um outro modal que eu gostaria de levantar aqui também, né, é o modal dos nossos mares aí, né? A gente vê aí a BR do Mar sendo aprovada, né? Dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo, já vão fazer alguns dias, algumas semanas, mas foi agora no finalzinho do ano, né, de 2020, que a BR do Mar foi aprovada, trazendo aí possibilidades de incentivo à navegação de cabotagem. O que isso vai trazer de benefícios para essa logística dentro do nosso país? A cabotagem, ela é fundamental para o país. Não é só para o agronegócio, é para o país. 80%, mais ou menos, 80% da população brasileira, ela está até 200 quilômetros da costa. Então, essa população tem que ser alimentada, ela tem que utilizar produtos diversos. Então, nós vamos ter, já temos o transporte por contêineres e vamos ter o transporte também de granéis agrícolas. Nós precisamos facilitar, por exemplo, o escoamento do arroz do Rio Grande do Sul para alimentar todo o Nordeste, uma vez que ele já alimenta São Paulo, Rio, Vitória, todos esses estados, inclusive aqui no interior do estado, do país, aqui no Centro-Oeste. O arroz que nós consumimos, em sua maioria, são produzidos, é produzido no Rio Grande do Sul. Então, quando a gente vê a possibilidade de ter um custo adequado para o frete da cabotagem, isso vai nos permitir, por exemplo, levar o milho de Mato Grosso por Santarém, entregando no Ceará, em Pernambuco, onde tem uma indústria avícola bastante expressiva. Nós poderemos levar o milho de Mato Grosso para Santa Catarina, que é um estado que ele tem que trazer de outros estados em torno de 6 milhões de toneladas de milho todos os anos. Então, esses dois produtos, que são produtos de uso interno do país, consumo interno, é o caso do arroz, do milho, do feijão e de vários outros produtos, a cabotagem vai ser muito importante. Assim como é importante você ter a cabotagem para levar o chamado carga geral, né? Desde produtos, utensílios domésticos, até produtos de higiene e outras coisas que você vai levar por contêineres para abastecer esses estados. E outra coisa, também se levam peças, né? Peças que são produzidas, por exemplo, em Minas Gerais, em São Paulo, para Pernambuco, para montagem de veículos em Pernambuco. Então, se nós tivermos um custo adequado da cabotagem, nós vamos conseguir fazer isso. Nós temos basicamente três problemas na cabotagem. Um problema é a questão da tripulação, porque a tripulação ela tem um custo muito alto, porque são utilizados os mesmos encargos dos trabalhadores brasileiros, trabalhadores que estão em terra. O segundo é o bunker, que é o combustível dos navios, que o longo curso não paga impostos, mesmo abastecendo o Brasil, mas o bunker utilizado na cabotagem é tributado. Esse não está dentro do projeto do PL
BR do Mar, uma vez que isso é um assunto estadual. Então, é um assunto do CONFAS. E aí vai ter que ser trabalhado pelas bancadas, pelo próprio governo, junto aos estados, para ver se a gente reduz a pauta, se a gente isenta, né? E a outra coisa é a concorrência. Nós temos poucas empresas que operam. Então, no momento que você estimula a vinda de outras empresas do mundo para se tornarem empresas brasileiras de navegação, você está dando oportunidade do aumento, do incremento do número de navios circulando. Quando você tem mais navios, quando você tem esses outros dois problemas resolvidos, nós vamos ter, com certeza, uma redução no custo da cabotagem. Em se tendo a redução do custo da cabotagem, nós vamos utilizar mais a cabotagem, né? Hoje, pelos números que se tem, um navio que opera em cabotagem, saindo do Rio Grande do Sul para ir a Recife, o custo do frete é semelhante a levar um produto do Rio Grande do Sul a Xangai. Isso é impossível operar dessa forma. Então, as empresas que existem hoje estão tendo dificuldade e as empresas e outros não querem chegar no Brasil, querem entrar no Brasil. Então, com o PL 4199, que é o BR do Mar, aprovado, nós vamos ter condição de alterar esse sistema e poderemos ter, eu não duvido, um custo muito menor, o que vai incentivar o uso da cabotagem. Muito bem, Edeon. Eu agradeço pelas suas informações e deixo um último espaço aqui para o senhor trazer, né, uma mensagem de final de ano, né, por causa desses especiais que estamos fazendo, né, após esses levantamentos, né, trazendo um sinal aí de esperança, não de esperança, né, uma coisa já sólida, né, que a gente tanto esperava dentro do agronegócio, que é ter um país mais focado em infraestrutura e logística. Fica aberto a palavra para o senhor. Eu acredito que o atual governo Bolsonaro, que tem no Ministério da Infraestrutura excelentes técnicos e também em suas empresas coligadas e órgãos vinculados, ele tem um trabalho muito bem focado na melhoria da nossa logística. As obras que estão sendo trabalhadas, as concessões que estão sendo realizadas, essa forma criativa da outorga cruzada. Então, nós temos tudo para, daqui a algum tempo, ter uma logística bastante competitiva. Eu não vou dizer que nós vamos ter uma logística igual à americana. A logística americana é um pouco diferente porque eles têm um investimento muito grande em hidrovias porque eles precisam gerar energia. Mas o que tem a ver a hidrovia com energia? É que a hidrovia ela permite o transporte de carvão entrando no país para as termoelétricas e levam os grãos de retorno. Por isso eles têm um valor tão baixo. Isso aí vai ser bem difícil da gente concorrer. Eles têm um sistema ferroviário muito bem estruturado, o que nós também não vamos ter tão cedo 200 mil quilômetros de ferrovias no Brasil. Mas eu tenho muita fé que nós vamos conseguir melhorar muito a logística do nosso país, tornando mais competitivo e melhorando a rentabilidade do nosso produto. Muito bem. Muito obrigado, Edeon, pelas suas palavras. Seja sempre bem-vindo ao site Notícias Agrícolas. E você que nos acompanha, produtor rural, continue conosco. Mantenha-se firmes, a mudança está chegando. Vocês estão vendo, né, o país mudando, o país crescendo
o país investindo cada vez mais em infraestrutura e logística, que é o que todos nós queremos, todos nós precisamos avançar, precisamos renovar o nosso país. Não podemos ficar para trás, precisamos crescer e esse é o foco sempre. Muito bem, eu vou ficando por aqui. Eu sou Erickson Cunha para o site Notícias Agrícolas. Até a próxima. Um abraço.